Stocks e BDRs. Qual a melhor opção para eu poder investir no exterior? Bom, provavelmente essa é a principal dúvida que eu recebo de todos os investidores que estão começando a investir nos Estados Unidos. E nesse vídeo eu quero comentar com vocês de forma bastante simplificada as principais diferenças entre esses dois tipos de ativos e dar a minha opinião sobre qual é a melhor opção que eu considero para você começar a investir no exterior. Bom, caso você não me conheça, meu nome é Guilherme Moraes, eu sou analista CNPI da VG Research e caso você tenha se interessado por esse vídeo, não deixe aqui de curtir, de comentar caso você tenha alguma dúvida e de se inscrever e ativar as notificações, pois isso é importante para você não perder nenhum conteúdo aqui da VG Research. Então, bora para mais um conteúdo. Bom, para a gente poder contextualizar um pouco, vamos caracterizar o que é estoque e o que é BDR. Então, de maneira bem simplificada, uma estoque são as ações negociadas nas bolsas dos Estados Unidos. Então, as estoques são as ações de fato. Então, um investidor que detém uma estoque, ele é o dono da ação. Então, é igual investir no Brasil. As ações que você compra e vende aqui na Bolsa Brasileira, você é dono dessas ações. Então, se você abre uma conta em uma corretora internacional e compra uma ação por lá, você vai ser dono dessas ações. Então, um ponto importante aqui é, para você ser o dono das ações, ter esses estoques na sua carteira, você precisa abrir conta numa corretora internacional. E agora, passando para as BDRs, que são as Brazilian Depositary Receipts, é uma maneira simplificada de investir no exterior de maneira indireta. Ou seja, você compra ativos na Bolsa Brasileira e investe em ativos atrelados ao dólar. Ou seja, você não vai estar comprando um ativo em dólar, você não detém o dólar na sua carteira. Você compra em reais um ativo que também vai variar de acordo com a mudança e alteração do dia a dia do dólar. Então, você não é dono da ação de fato. Uma instituição custodiante, ela vai no mercado americano, compra as ações, detém essas ações e cria um produto para ser vendido aqui na bolsa. Então, você é dono de uma cota dessa instituição que detém as ações no exterior. Então, você de forma indireta investe no exterior. Bom, feito isso, quais são as principais diferenças? Na tabela a seguir, eu vou listar de maneira mais simples, mas então a gente já percebe que não são o mesmo tipo de investimento. Apesar de os dois investirem no exterior, existem diversas diferenças que são importantes da gente ter consciência antes da gente tomar a decisão sobre se a gente investe em stocks ou se a gente investe em BDRs. Então, nas próximas duas tabelas aqui que a gente vai conversar, eu vou listar para vocês as principais diferenças. Claro que eu não vou exaurir o assunto por completo, mas eu tenho certeza que as principais informações para você tomar uma boa decisão sobre como investir no exterior vão estar aqui nesse conteúdo. Então, vamos lá. Para as stocks, como a gente já viu no início, você investe de fato em uma corretora internacional. E nos Estados Unidos, na BDR, você investe através de uma corretora brasileira. E qual a diferença na exposição? Hoje, quando você investe em stocks, você tem acesso a todo o mercado norte-americano que tem contido nele mais de 8 mil ativos. Já quando você investe em BDRs, você investe apenas nos ativos que os fundos trouxerem para o Brasil, que atualmente, aí no final de 2022, são aproximadamente 1.000 ativos. Qual é a moeda que eu estou investindo quando eu utilizo stocks? Eu invisto diretamente no mercado norte-americano, então eu possuo dólar na carteira e tenho ativos que estão ligados ao dólar. Quando eu invisto em uma BDR, eu estou investindo em real. Então eu invisto em ativos que estão atrelados ao dólar. Então eu tenho real na carteira que está ligado ao dólar. Então é bem diferente, porque uma coisa é você ter o dólar na carteira e outra coisa é você ter um ativo atrelado à variação do dólar. Com relação à liquidez, nas estoques, claro, uma liquidez é muito mais alta, pois o mercado do mundo inteiro está voltado para os Estados Unidos, então a compra e venda das ações, principalmente das ações das principais empresas de lá, tem uma liquidez muito maior. As BDRs, de modo geral, aqui no Brasil, das empresas maiores, como as Big Techs, as principais empresas que estão listadas no S&P, tem uma liquidez melhor, mas de modo geral, a gente pode considerar que a liquidez de uma BDR é baixa, caso o investidor tenha um montante mais considerável para poder fazer algum tipo de operação. Com relação ao câmbio, então para os estoques eu preciso fazer a remessa, eu preciso mandar meus reais, fazer a remessa para dólar para poder investir. Em BDR não, eu abro minha conta na corretora aqui do Brasil, não preciso fazer remessa, então é uma forma mais simples para começar, para poder investir. E você é dono das ações? Nas estoques sim, o investimento é direto no mercado norte-americano e você é dono das ações. Das BDRs não,
Como eu disse, é um investimento indireto. O fundo compra as ações do mercado norte-americano, cria essas cotas e vende aqui no Brasil. Então você é dono da cota que está lastreada às ações. Então é uma forma indireta de investir, como eu disse anteriormente. E com relação aos dividendos, essa é uma boa notícia. Ambos os tipos de investimento têm direito a receber dividendos. Isso é uma coisa interessante. Então, se você tem estoques ou se você tem BDRs e a empresa que você tem desse tipo de ação divulga o pagamento de dividendos, você tem sim direito, claro que respeitando as datas ex-dividendos. Quando você comprar antes dessa data, você vai ter direito, assim como é no Brasil. Com relação às principais taxas, nos Estados Unidos você precisa, para fazer uma remessa para os Estados Unidos, você precisa pagar o IOF na transação, então isso não tem como você fugir. Então, independente da corretora ou de qual forma você investe nos Estados Unidos hoje, para você fazer uma remessa para os Estados Unidos é preciso pagar o IOF. Já a principal taxa cobrada pelas BDRs é a taxa que o fundo cobra para se sustentar. Então ele cobra uma taxa que varia de 3 a 5% dos dividendos recebidos que o fundo retém para poder pagar sua parte administrativa, seus funcionários. Então é uma maneira do fundo sobreviver retendo essa parte dos dividendos. Com relação à taxa de corretagem, aqui já vai variar muito de corretora para corretora, mas hoje você pode abrir conta numa corretora internacional e sim ter corretagem zero, pelo menos em algumas operações. Já para a BDR, a maioria das corretoras hoje não cobram taxa de corretagem, isso é um ponto positivo, ainda mais pela concorrência, pela abertura do mercado brasileiro. As principais corretoras do Brasil não cobram taxa de corretagem, isso é interessante. Com relação ao imposto sobre dividendos, aqui nas estoques a gente tem o pagamento de dividendos é retido em 30% nos dividendos, então a gente tem imposto sobre os dividendos. E na BDR, de forma indireta, você tem, mas não existe nenhum outro tipo de taxação de imposto no recebimento desse dividendo da sua BDR. E com relação ao imposto de renda, que eu acho um ponto bastante interessante, que no mercado norte-americano existe uma isenção de imposto de renda na venda de até R$35 mil por mês de estoques, de REITs e de ETFs. Então é um ponto bastante interessante. Você pode vender até R$35 mil por mês e não paga nenhum tipo de imposto adicional. Já para as BDRs, aquela regra dos R$20 mil mensais não vale porque é apenas ações. Então qualquer operação de venda que você tenha tido lucro com BDR, você paga 15% para swing trade e 20% para o day trade. E o mercado fracionário também é um ponto interessante e de vantagem para o norte-americano, é que é possível realmente comprar frações, como por exemplo 0,05 de uma ação. Então, caso uma ação custe 100, você tem apenas $20 para poder investir nessa ação, você pode ir e comprar sem problema algum. Já aqui na BDR, a sua menor quantidade de compra é uma ação. Então, caso ela custe também R$100 e você não tem esses R$100 para poder investir, você vai precisar fazer um aporte para complementar esse valor, por exemplo. Bom, então dadas essas principais diferenças, em qual dos dois é o melhor e o mais interessante para poder investir? De modo geral, eu sempre recomendo investir diretamente no mercado norte-americano pelos principais pontos que a gente conversou. Primeiro, você tem realmente um ativo atrelado ao dólar, então você não está investindo de forma intermediária. Você tem seu ativo nos Estados Unidos, sem a possibilidade do governo brasileiro intervir e sem essa movimentação que a gente chama de risco de conversibilidade. Como o seu dinheiro está em dólar, você não tem nenhum tipo de risco adicional com relação à sua proteção do investimento. Então, como eu disse, é um investimento feito sem intermediário, então você tem muito mais liberdade e flexibilidade para poder comprar. E as vantagens do mercado norte-americano, você tem isenção de imposto de renda para venda, e isso acaba auxiliando bastante, você tem muito mais oportunidade de investimento por lá, pois o mercado é muito maior naturalmente, né? Como eu disse, você tem um investimento em dólar, então isso é mais importante, e a facilidade. Hoje tem diversas corretoras para você poder escolher, com suporte em português, com bastante facilidade com relação à declaração do imposto de renda. Então, as principais barreiras que antes eram importantes e difíceis de serem quebradas para o investidor começar a dolarizar sua carteira, já foram quebradas. Então, é muito fácil para começar. Agora, então BDR não vale a pena de forma nenhuma? Eu acredito que tem um caso mais específico, caso você já esteja investindo, querendo utilizar já desse patrimônio, seja vendendo um pouco das suas ações para utilizar desse patrimônio ou utilizar dos dividendos que você recebe,
pode ser que uma parte desses investimentos seja interessante ser recebida em BDRs, pois você tem uma facilidade de venda e provavelmente um pagamento menor de imposto por não precisar trazer esse recurso de volta para o Brasil. Então, para um planejamento financeiro mais de longo prazo, as estoques são melhores, mas caso você queira utilizar num curto prazo, a BDR pode sim valer a pena. Mas aí a cada caso a gente precisa avaliar. Mas de modo geral, eu te recomendo a investir sempre via o mercado norte-americano pelas estoques. Bom, pessoal, o vídeo era para comentar sobre essa principal dúvida. Espero que você tenha entendido e tenha tomado sua decisão para de fato começar a investir, caso você não tenha começado. E claro, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou acompanhar, vou responder para vocês para te ajudar de fato a começar a investir no exterior, a tomar gosto por esse mercado que está mais próximo do que a gente imagina, que é o mercado norte-americano. Então, pessoal, obrigado, um abraço e até mais.